Bem-vindo ao programa Luz no Fim do Túnel. Esse programa tem como objetivo trazer informação de qualidade, te trazer segurança para que você saiba a direção que você está indo e assim consiga com que os palpites parem de te afetar, para que você consiga tornar o processo de aprendizagem do seu filho um processo leve, divertido, trazer harmonia para a sua casa. Eu sou Giovana Monzani, educadora parental, e eu ajudo mães que têm filhos de 1 a 5 anos a terem o respeito e a cooperação deles. E no episódio de hoje, se você quer a cooperação do seu filho, evite ser uma mãe perfeita. E vocês vão entender por que ser uma mãe perfeita pode ser tentar chegar à perfeição, tentar sempre ser uma mãe perfeita pode ser tão prejudicial para você, para sua família, para o seu filho. E eu vou encerrar, como eu encerro as minhas lives, passando um passo a passo. Essa live vão ter 4 passos para vocês implementarem no dia a dia de vocês. E em 2 semanas eu quero que vocês voltem para me contar. E eu vou tirar print e postar, hein? Como a vida de vocês está mais leve, tem mais harmonia na casa de vocês, o filho de vocês está mais cooperativo, está mais tranquilo. Então vamos lá. Eu vou começar falando aqui que vocês têm que parar de delegar a felicidade de vocês para outra pessoa. O filho de vocês percebe se vocês estão felizes ou não. Quando a gente fala da primeira infância, principalmente, eu já falei para algumas pessoas que já acompanharam outras lives de uma linguagem não verbal. Então ele consegue ler fisionomia, ele consegue captar os hormônios que a gente está liberando e ele consegue perceber que você não está bem. Então, até pelo seu filho, você tem que buscar estar bem, estar feliz. Vocês já devem ter ouvido aqui, em outro lugar, a história da máscara de oxigênio. Então, o que na aeronave o piloto fala? Quando as máscaras caírem, coloca primeiro em você, senão você não vai conseguir colocar no seu filho. Você vai desmaiar. E para ficar bem claro como é que funciona isso no dia a dia de vocês, eu vou trazer aqui a síndrome do papel molhado. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. A síndrome do papel molhado é assim: a gente vai no shopping e aí o nosso filho lava a mão e quer secar a mão. Só que eles ainda não alcançam, certo? Aí a gente pega o papel primeiro para eles, dá para eles, e depois a gente pega o papel para a gente seca a mão. Só que o que aconteceu com o papel? Quando você pegou o papel, você está entregando para ele sempre papel molhado. Então, ele só vai conseguir receber o papel seco quando você primeiro pegar o papel para você, secar a sua mão e depois oferecer para ele. Conseguiram entender a importância de se cuidar? Quando a gente tem filho pequeno, eu sei, é muito difícil, tem muita coisa para fazer, mas é muito importante se priorizar até pela sua família e pela sua criança. Quando você tira 20 minutos por dia para fazer uma atividade física, você libera serotonina, você libera endorfina, e o seu filho está sentindo isso, o seu marido está sentindo isso, por mais que você ache que não, o seu humor está mudando, a sua fisionomia está mudando. Então, a primeira coisa aqui, eu quero desafiar vocês a tirar 20 minutos do dia para fazer alguma coisa para vocês. Pode ser uma aula de música, pode ser uma dança, pode ser ficar no quarto sozinho e dormir. De preferência, 20 minutos de atividade física, porque para o seu corpo produzir os hormônios certos, você precisa fazer 20 minutos de atividade física para reduzir o estresse. Então, esse é o primeiro desafio que eu proponho para vocês. Vocês topam? Eu sei que muitas ferramentas que eu trago aqui, vocês não dão muito valor, mas são coisas que têm um impacto tão grande na vida de vocês não têm noção. Para vocês terem uma noção do que eu estou falando aqui, eu sou uma pessoa que gosta de ter o controle de tudo. Eu tenho uma dificuldade grande em delegar. Quando os meus filhos nasceram, por mais que eu tivesse suporte, alguns dias eu até tinha babá, mas eu não deixava nem a babá arrumar a mochila deles. Eu queria fazer tudo, tirar o lixo. E aí, o que acontecia? Eu estava sempre estressada. Meu primeiro filho ele tinha uma dificuldade imensa de pegar no sono, porque eu liberava cortisol o tempo inteiro. E o bebê, ele depende da mãe, nessa primeira infância, a criança também, até os 5 anos, para se autorregular. Quando a gente fala do cérebro infantil, a gente fala de um cérebro em desenvolvimento, que ainda não controla muito bem as suas atitudes. Então, ele vai buscar em quem? Ele vai buscar no porto seguro. Por isso que vocês podem ter visto muitos vídeos na internet de um bebê que está chorando muito, e aí outra pessoa pega e o bebê se acalma. Vocês já viram vídeo assim? Por isso. Ele sentiu que a outra pessoa está calma e ele não está correndo perigo.
Ou vídeos que o bebê está se esgoelando, deitado no berço, a mãe chega do lado, só começa a respirar, ela está calma, e aí a criança se acalma também. Então, quando a gente fala de curso de sono, curso de alimentação, a primeira coisa que tinha que ter na cara do curso ali é: mãe, se cuide, esteja bem, para naquele momento você tá ali relaxada, curtindo com seu filho. O seu filho vai detestar a hora de dormir se você estiver extremamente tensa para botar ele para dormir. Seu filho não vai gostar da hora da refeição, não vai ter uma boa relação com os alimentos se você estiver ali em cima dele contando colherada. E para você não estar nesse ritmo, se cobrando, você precisa estar bem, né? Então, primeiro eu tenho um combinado com vocês. A gente vai se priorizar, tirar 20 minutos pelo menos do dia para fazer alguma coisa para a gente, combinado? A segunda coisa que eu queria conversar com vocês é da gente parar de ser super mulher. Super mulher só na história em quadrinho, só a mulher gata. A gente não é super mulher. Quando a gente tenta ser super mulher, o que acontece? A gente não deixa ninguém ajudar a gente. Às vezes a nossa mãe está até lá em casa. A gente podia driblar o palpite dela e levar a situação ali bem e deixar ela ajudar a gente, para a gente tomar um banho com mais calma. Mas a gente quer ser super mulher. Falar para os outros que dá conta de tudo. Deixa eu contar um segredo para vocês. Ninguém dá conta de tudo. Hoje em dia, a nossa vida é extremamente atribulada. A gente tem que fazer 1 milhão de coisas. Então, quem fala para vocês que dá conta de tudo, ou tem um arsenal de funcionários em casa, uma super rede de apoio e aceita ajuda, ou ela não dá conta, ela é um cobertor curto, igual acontece aqui em casa. Então, de vez em quando eu paro e falo: opa, meu marido precisa de atenção, vou dar atenção para ele, até por causa dos meus filhos, porque os meus filhos precisam ver um relacionamento saudável dentro de casa. E se eu não der atenção nenhuma para o meu marido, as coisas vão cair. Às vezes eu não consigo dar muita atenção para os meninos, eu estou mais dedicada ao trabalho. Se eu não me dedicar ao trabalho, eu não vou me sentir bem, eu não vou sentir que eu tenho um projeto e as coisas vão desandar. Então, eu estou sempre tentando equilibrar tudo e eu não equilibro tudo. Então, a gente tem que assumir isso para a gente. Eu me esforço, eu vou tentar equilibrar todos os pratinhos, mas nem sempre eu vou conseguir. E quando eu comecei a pedir ajuda para o meu marido e para as pessoas que estavam em volta de mim, foi libertador. Porque se as crianças tinham uma noite péssima, eu chegava e falava: gente, preciso de ajuda. Júnior, tira meia hora que seja para ficar com eles de manhã. Eu preciso dormir agora, senão eu não vou funcionar durante o dia. E olha que curioso, o meu marido hoje, ele fala para mim: você já foi na academia? Eu fico com as crianças, vai na academia. Porque ele sabe que quando eu não vou na academia, ou quando eu não tiro esse meia horinha de 1 horinha, eu gosto de tirar sempre 1 horinha de manhã de sono, quando eu acordo muitas vezes à noite. Ele sabe que meu dia não vai ser legal, que eu vou dar patada. A gente é um ser humano. A gente começa a liberar muito cortisol, o nosso corpo dá sinal de alerta. Aí não adianta o marido chegar no fim da noite e falar: poxa, você vive estressada. Claro, né? Então a gente tem que deixar os outros ajudarem a gente e pedir ajuda. Tá tudo bem pedir ajuda. E aí, quando a gente faz isso, a gente ensina isso para os nossos filhos. O seu bebezinho de 1 ano, ele já está captando tudo. A sua criança de 2 anos, ela já repete os seus comportamentos o tempo todo. Então, quando ela te vê admitindo que não dá conta de tudo e está tudo bem, ela não vai crescer aquela criança extremamente estressada, que quando tira 7 na prova quer morrer, porque acha que tem que dar conta de tudo. Tem um monte de criança que está crescendo assim hoje em dia, se sentindo extremamente pressionada. A sua casa, ela precisa ser um jardim em que as borboletas querem ir e voltar. O seu filho, quando crescer, tem que se sentir aconchegado na sua casa. E ele vai se sentir se tiver leveza na sua casa. Que ele souber que a mãe, que é humana igual a ele, que chora igual a ele, sente dor igual a ele, perde a paciência igual a ele. E que, no fim, todo mundo se reconcilia depois, como uma equipe. Eu moro em cima da minha sogra e sempre, uma hora ou outra, ela pede para ficar com meu bebê, mas a maioria das vezes eu me recuso, eu não quero dar trabalho para ela. Então, aí você... É bem o que eu falei que aconteceu comigo lá atrás. O que me ajudou muito? Quando eu consegui relaxar um pouco e deixar a minha mãe e o meu marido ficar com eles, nem que fosse por 10 minutos, então o que eu comecei a perceber? Além de eu começar a mudar o meu comportamento e ser algo que foi arrastando todo mundo junto comigo,
Então, como eu estava mais calma, todo mundo ficava mais calmo. Quando alguma coisa acontecia fora do esperado, os meus filhos não se desesperavam mais. E aí, olha que legal, o mais novo, ele já desenvolveu isso com mais facilidade que o mais velho, porque eu já tinha aprendido com o mais novo. Então, quando às vezes eu começo a falar para o mais novo, vamos, Matheus, a gente está atrasado. Ele fala assim, calma, mamãe, eu estou botando chinelo, me espera. Ele tem 2 anos. Então, quando a gente está bem, facilita os nossos filhos, as pessoas que estão ao redor, a estarem bem. É a história do jardim. A borboleta volta para o jardim, ela vai e volta quando ela quiser, porque ela encontra um ambiente com harmonia. E aí, a gente muitas vezes fala, eu tento fazer uma disciplina respeitosa, eu tento fazer uma educação consciente, não funciona. Eu falei isso na live passada. Você já parou para observar como é que está o resto do seu dia a dia? Você é a figura que tem maior impacto dentro da família. É a mãe. E aí, você no momento ali que seu filho tentou te bater, você até segurou a mãozinha dele para ensinar alguma coisa para ele. Mas e no resto do dia? Você estava gritando estressada no trânsito? Você estava descontando nele todas as frustrações do seu trabalho, do dia que você não faz nada para você? Ele nunca te pediu para não fazer nada para você. Você deve fazer alguma coisa para você. E você deve ensinar para ele que é importante se priorizar, para que ele busque os relacionamentos onde ele se priorize. Onde que se lá na frente ele encontrar um homem ou uma mulher que não priorize ele, ele fala, peraí, tem alguma coisa errada, eu me priorizo. Então, o nosso segundo desafio aqui, depois de fazer alguma coisa para a gente e entender que a gente é parte importante dentro da nossa casa, que o nosso humor é importante, que os hormônios que a gente libera é importante, que isso vai influenciar na alimentação da criança, por mais que você esteja achando que não, no sono da criança. Tem diversos estudos que mostram isso. A família ali em harmonia, tudo fica mais fácil. Quando a mãe tá bem, tudo fica mais fácil. A gente só consegue se acalmar, a gente não é um robozinho, né? A gente não liga o nosso negocinho na tomada e recarrega. Pra gente não estourar, existem algumas técnicas, mas além das técnicas, a gente precisa estar com nossos potinhos preenchidos, igual a criança. Se a gente não tem tempo nenhum, nunca faz nada pra gente, não faz uma atividade física, não tem um momento para comer, não tem prazer no casamento, não teve nada, nenhum hormônio de prazer ali no corpo. Cara, a sua criança vai dar um chorinho e você automaticamente vai descontar toda a sua raiva e frustração na criança. É isso que geralmente acontece. Muitas vezes a criança só está sendo criança, brincando, e você está até irritado com a felicidade da criança. Não por sua culpa, mas porque a sua vida está muito confusa. Então, é muito importante que a gente dê atenção para isso, tá? Muitas vezes, eu já falei aqui que eu já fiz muitos cursos de sono, de introdução alimentar, e se eu tivesse que ganhar uma dica de graça e rápida, seria alguém que viesse para mim e falasse assim, Giovana, independente do que você vai ensinar para o seu filho, se é desfraude, desmame, esteja segura, confiante e bem, que as coisas vão fluir. Se você não está segura, confiante e bem, busca ajuda primeiro. A história do papel molhado, a história do avião, como é que você ensina o seu filho, como é que você ajuda o outro se você não está bem. Se dentro da sua casa não existe harmonia, é complicado. Aí as pessoas falam que a disciplina respeitosa não funciona. Não está sendo feito da forma que deveria, tá? E aí a segunda coisa que eu quero pedir para vocês é pedir ajuda. Peçam ajuda. O que acontece? O choro do bebê, principalmente quando eles são menores de 2 anos, eles foram feitos para incomodar a mãe. E a maioria das mães, quando as crianças nascem, elas têm um instinto que elas querem ficar próximo, não querem se afastar. E isso é uma coisa esperada, normal. Mas a gente precisa se conscientizar que é importante que eles convivam com outras pessoas, que eles sintam um toque mais masculino, que tem uma pessoa que é mais agarrada, é mais melosa, outra um pouco mais distante. Isso é super importante para o seu filho. Não ache que o seu fazer é o único fazer importante para a criança. Então, quando eu queria dar banho, eu falava, só eu vou dar banho nas crianças. Podia acontecer o que fosse no trabalho, 8 horas eu tinha que estar livre para dar... começava às 7, né? Da janta, dar banho, botar para dormir, e aí só então eu estava livre. E eu já teve episódios de eu passar mal, ir para o hospital, uma vez até que eu tive mastite, e eu apavorada, porque eu não ia conseguir dar banho nos meus filhos. Cara, a minha mãe ia dar banho.
ia estar tudo bem, ela não ia como dar como eu dava, mas que ótimo para o meu filho que ela não ia dar como eu dava. Isso é muito importante na construção também do seu filho. A questão também de deixar o pai entrar. O que acontece? Muitas mães acabam entrando e fazendo tudo. E aí, quando o pai vai fazer, primeiro que ele não tem prática. E aí a mãe fica ali, ai, não é assim que eu faço. Se você fizer assim, vai acontecer isso e assim assado. Tenta relaxar um pouco. Deixa ele tentar. Senão ele não vai se sentir parte. Senão toda vez que você falar assim, fica meia hora, ele vai ficar em pânico, vai ficar inseguro. Deixa ele botar a fralda torta. É importante para o seu filho saber que nem tudo é perfeito e é na hora que ele quer. E aí vamos para o quarto. Tudo bem não conseguir fazer tudo do jeito que você quer. Por exemplo, você tem um bebezinho, você foi fazer xixi e deixou ele no carrinho de 1 ano. Aí ele começou a chorar, você sai igual uma desesperada, mal bota as calças, a criança chora. Não estou falando para você ignorar o choro dela, largar ela lá. Não, mas se ela tiver que esperar uns minutinhos, tá tudo bem, né? Faz as coisas se pressionando menos. Lembra? Você vai liberar o hormônio do estresse, sua criança vai ficar estressada também. Pensa que você está fazendo bem a criança quando você se dá o direito de não atender ela prontamente. O que acontece quando a criança só quer a mãe? Quando a mãe pede o pai para ajudar, o pai se estressa e não quer ajudar. Isso é super comum, principalmente quando existe amamentação no meio. E a mãe, ela tem que tentar aos poucos sair um pouco de cena e reforçar que o pai é capaz, que a criança precisa do pai. Então, por exemplo, ela está lá fazendo um almoço e a criança está pedindo atenção. Em vez dela gritar assim, eu já falei, fica um pouco com ele, sai do celular, fala, caramba, amor, você brinca de carrinho com o nosso filho como ninguém. Você faz uma ponte que só a sua ponte ele gosta. Senta lá com ele, faz a ponte. Assim eu vou conseguir terminar de cozinhar tranquilo e a gente vai ter um jantar muito mais legal. É muito diferente. Eu já fiz muito isso aqui em casa. A gente tem que se atentar muito para não fazer isso, porque naturalmente a gente ficou 9 meses gestando uma criança. O pai, ele não passou por tudo isso. É tudo novidade para ele. Então, quando você for pedir, você não deve pedir ajuda para o seu marido. Você deve incluir ele na casa, para ele participar das coisas com você e se sentir importante. Porque o que muitas vezes a gente faz, que eu já fiz, é mostrar que o marido só incomoda. Ele chegou ali, ele está fazendo barulho, né? A criança está dormindo. Aí ele vai botar a criança para dormir, você fala, não é assim não, assim você está agitando. Aí pega a criança. E aí acabou com a harmonia da casa. Aí a criança ficou estressada, viu vocês dois brigando. Se um dia essa criança sair um pouco da rotina, tá tudo bem. É muito mais importante ela ver o casal ali em harmonia, a mãe dela tranquila, do que ficar engessado na rotina. Para essa criança comer no horário certo, do jeito que você espera, dormir daquele jeito que você quer. Gente, só para vocês terem uma noção de como eu era controladora, eu tinha angústia de sair com os meninos na rua. Por quê? Se eu saísse com os meninos na rua, as coisas não iam sair como eu esperava. Com o Matheus já não, mas com o Gabriel, até o Gabriel fazer 1 ano, porque eu fiz esses cursos, e esses cursos falavam de rotina, da rotina do sono, tinha que ser no mesmo horário, no mesmo lugar. E aí eu saía com cortisol lá no talo, a serotonina não via minhas caras, e a criança ficava estressada, não conseguia dormir. Tem criança que deita no carrinho no shopping e apaga. Então a gente passa para o terceiro ponto. A gente, na família, todos cooperam. Não é só você que tem que dar conta. A gente vai pedir ajuda, inclusive, para o nosso filho, para trazer ele para perto da gente. A criança, ela precisa se sentir aceita e importante. E como ela vai se sentir aceita e importante? Se você mostrar isso para ela. Então, ao invés de você ficar se martirizando, porque um dia, igual já aconteceu comigo, eu esqueci de mandar a toalha de banho, a toalha de piscina, ia ter piscina na escola do meu filho. Quando ele voltou, eu liguei para a professora, expliquei a situação, ela falou que eles iam se virar, que iam dividir uma toalha, era só um banho de mangueira. E aí, quando ele chegou, a primeira coisa que eu falei é, desculpa, eu errei, eu esqueci. Ele falou, fiquei chateado. Eu falei, tudo bem, você ficou chateado? Eu também fiquei chateada. Mas eu prometo que eu vou tentar não fazer isso de novo. Como você pode me ajudar?
Fala isso com seu marido também. Como você pode me ajudar? Eu também canso, eu também faço um monte de coisa. Você também não fica cansado às vezes no fim do dia? Eu também fico cansada. Será que da próxima vez, antes de dormir, você pode ficar responsável pelo seu sapato? Assim, com menos responsabilidade, talvez eu não esqueça mais a toalha. Não funciona um pouco melhor? Aí você traz ele para você. E aí você já mudou tudo. Em vez do erro ter sido uma coisa ruim para sua família, o erro se tornou uma coisa corriqueira que sempre vai acontecer na vida de vocês e que vocês juntos vão trabalhar para que aquilo funcione melhor. Olha a diferença para o ensinamento do seu filho. Caramba! Ao invés de ele se afastar de você, ficar com raiva de você, ele vai se aproximar de você, ficar seu parceiro, se sentir livre para errar também. E aí vamos para o quarto ponto. O seu filho precisa se sentir livre para errar. Como ele vai errar se dentro da casa dele, o pai e a mãe dele nunca erram? A criança fala assim, pô, mãe, você esqueceu a toalha. Aí você fala, não foi culpa minha, não, foi culpa do seu pai. Ou claro que eu esqueci a toalha. Você estava me azucrinando no meu ouvido. É claro que eu ia esquecer a toalha. E bota a culpa na criança. Então, a primeira coisa para ensinar o seu filho a admitir o erro e querer corrigir, eu também erro. E quando eu erro, eu tento consertar. E não tem ninguém contra ninguém na família. Nós somos uma equipe. Junto ali, Matheus, meu filho mais novo, 1 ano e meio. Muitas vezes ele percebeu que a roupa na máquina, eu falava, ai! Ele imita, ai, dor nas costas, porque eu tenho que abaixar para botar a roupa na máquina. Ele começou a botar a roupa na máquina e eu estender. E se acha que ele achou ruim? Ele adora. Ele se acha o máximo conseguindo ali participar. Então a gente vai começar a tentar fazer do erro parte da nossa vida. Olha, eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. Eu tenho pavor de errar. Porque os meus pais, tomara que eles não vejam essa live, algumas coisas eu tenho um pouco de receio de falar, porque eu sei que meus pais veem meu conteúdo. E são pessoas que eu amo muito, que eu tenho receio de se sentirem julgadas. Eu tive uma educação... Meu pai e minha mãe nunca me bateram, mas eles não tinham o conhecimento que a gente tem hoje. E eles eram extremamente perfeccionistas. Eu sou uma pessoa que tenho horror e pavor de errar. Sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu fico nervosa. Antes de começar essa live, eu estava bem nervosa. Porque, para mim, o erro é algo que pesa. E eu vejo a diferença do meu marido, que não sente isso, ele encara os problemas de frente. Então, no profissional, é muito mais fácil, quando a gente está falando de profissional, e até a vida no dia a dia. Porque ele vai lá, tenta, e se não der certo, ele sabe que ele faz um ajuste e tenta de novo, e no fim ele vai acertar. Quando você já vai pressionado, a chance de dar errado é maior. Imagina para uma criança que está na fase de aprendizado e que, por mais que você ensine para ela, ó, filho, para não derramar o copo, segura com as 2 mãos. Instintivamente, ele ainda não desenvolveu toda a coordenação, né? Você vai ter que repetir algumas vezes. Mas para ele aprender, só ele pegando o copo e levando a boca. Se ele puder derramar água no chão e souber que está tudo sob controle, ele não vai fazer desse processo uma coisa muito mais leve, divertida, vocês não vão brincar? Se ele tiver medo de derramar água, o cérebro dele pode entrar até no modo luta e fuga, e ele não vai aprender nada. Então, vocês perceberam aqui a importância de estar atento para si, olhar para dentro e de se trabalhar? Era isso que eu queria trazer aqui para vocês. Da gente parar de tentar atingir essa perfeição que não existe. Se você não conseguiu amamentar o seu filho, tá tudo bem. Você fez o que você pôde. Você tenta sempre fazer o melhor e busca a evolução. Esse é o mais importante. Agora, se o seu parto foi normal ou não, se você amamentou ou não, se seu filho já desfraldou ou não, não tem competição nenhuma. Ninguém vai ganhar uma medalha. Cada uma com as suas características. E o seu filho te escolheu porque você é a melhor mãe que ele pode ter. Então, eu espero que isso já traga uma tranquilidade para vocês, no dia a dia de vocês, na hora que vocês estiverem ensinando. Eu sou um pouco atrapalhada. Eu tenho certeza que eu ser atrapalhada contribui de alguma forma na vida dos meus filhos. E quando eu aceito essa característica em mim, eles aprendem a aceitar o defeito deles. Eles aprendem a se aceitar como eles são. Imagina para uma criança ver que a mãe não aceita ser atrapalhada. Ela fica, eu odeio ser atrapalhada. Ela vai odiar os defeitos dela também. E todo mundo tem defeito.
vai crescer uma criança que não se aceita também. De novo, neurônio espelho, principalmente na primeira infância. A criança faz, ela vê o adulto e repete. A gente tem que estar muito atento para o que a gente está ensinando. Tentar não fazer as coisas no piloto automático. Tirar um momento de reflexão do dia para ajustar algumas coisas, para ver o que está funcionando dentro da família, o que não está. E quem vai topar comigo fazer esse passo a passo? Primeiro passo, relembrando aqui. Primeira coisa, você que está aí agora vai parar 1 minuto e vai pegar um papel e uma caneta. A gente cresceu uma geração com medo, trauma, medo de se arriscar, medo de pedir ajuda, e a gente precisa quebrar esse ciclo com os nossos filhos. Então a gente se trabalha, a gente fica bem para ensinar para eles. E aí você que cresceu nessa geração como eu, você vai enfrentar uma luta diária. Você vai ler vários livros. Quanto mais você lê, mais você se dedicar, mais você assistir os conteúdos, mais você vai melhorar. E quando você não conseguiu... Mas agora eu quero que você pegue aí, vocês pegaram um lápis e um papel. E a gente vai anotar os 4 passos. E daqui a 2 semanas, eu duvido que se você se propor realmente a botar esse passo a passo na sua vida, se nada vai mudar. Às vezes, eu atendo gente para falar de disciplina positiva, de filhos, de educação parental. E aí a pessoa fala, Giovana, eu nem sabia que você ia ajudar no meu casamento, e meu casamento melhorou pra caramba. Ou a pessoa fala assim, olha, eu tinha uma relação horrível com o meu chefe. E olha, eu aprendi. Ele não mudou, mas eu mudei tanto com ele que hoje em dia a gente é até amigo. É por isso, porque a gente só consegue fazer um trabalho efetivo com os nossos filhos se a gente se olhar também. Ver por que aquele choro dele incomoda tanto. Será que a gente não foi acolhido lá na infância? Como é que a gente vai lidar melhor com isso? Por que será que ele bater me irrita tanto? Porque eu lido com a frustração. E aí, se o primeiro passo você não tiver feito, já lascou tudo aí. Então, vamos lá para o passo a passo. Primeiro passo, você vai tirar 20 minutos, não estou pedindo muito, 20 minutos do seu dia para fazer alguma coisa para você. Você vai tirar um momento para olhar para dentro, junto com esse, para entender o que está difícil para você, o que está pegando para você e pensar numa forma que possa te ajudar. Uma aula de música. Então, primeiro passo para o nosso desafio. Quero que em 2 semanas vocês me contem. Vocês vão fazer alguma coisa para vocês, nem que seja por 20 minutos. Giovana, eu não tenho rede de apoio nenhuma. Pega um WhatsApp, entra num grupo de amamentação, algum grupo que você se identifique. Quando eu consigo amigas que a rotina bate com a minha, quantas vezes minhas amigas já não me ligaram? Giovana, segura a onda aí que eu não vou conseguir chegar do trabalho, segura a onda com a Ju meia horinha, sabe? Procura no Facebook, procura no seu prédio, procura outras mães que você se identifique para você conseguir pelo menos 20 minutos para você fazer alguma coisa. Lógico que você não vai deixar seu filho com qualquer um, acabou de conhecer uma pessoa e vai deixar lá. Mas se você não tem conhecidos perto de você, a gente está acostumado a viver em sociedade, tá? Então busque isso, grupo de mães da cidade, de amamentação, de parto. Algumas pessoas têm doula, conhecem muitas pessoas através do grupo da doula. A família é a que a gente escolhe. Então você vai buscar 20 minutos para você. Idealmente, você vai fazer uma atividade física 20 minutos para chegar em casa liberando o hormônio da felicidade para o seu filho, para o seu marido, para parar de liberar o hormônio do estresse. Vocês vão tirar 20 minutos para vocês. Como vocês vão fazer isso? Aí é com vocês, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir, confio em vocês. Se você não tem família perto, busca uma rede de apoio, tenta uma mãe não mora perto, mas tenta um grupo de amamentação, procura um grupo de amigas, esteja com pessoas, porque ficar só com a criança também é fadante para a mãe. Por mais que seja um prazer imenso, a gente precisa conversar com outros adultos. E os outros adultos vão te ajudando. Eu falei aqui de um caso de uma amiga minha que saiu do trabalho, não ia ter ninguém para deixar a filha, a babá precisava ir embora. Ela falou, Gi, eu moro no mesmo prédio que ela. Eu falei, manda aqui para casa. Ficou meia hora comigo, depois a mãe chegou. A gente brincou, a Gabriel brincou com ela é um pouco mais velha, deu tudo certo. E já passei por perrengues assim, passando mal da gravidez do Matheus, muito calor. Já tinha o Gabriel e uma amiga minha ficou com o Gabriel um tempinho para mim, até meu marido chegar. Então, é importante você ter com quem contar. É bem importante, tá? Você vai tirar 20 minutos para fazer alguma coisa para você. Depois, você vai admitir que você não é super mulher, você só busca evoluir e você vai
pedir ajuda da sua mãe, do seu marido, até para você conseguir fazer esses 20 minutos de atividade, de alguma coisa para você. Aqui, quando eles eram muito pequenos, eu não queria botar em escolinha, porque ia ficar sempre doente. Então, eu consegui um clubinho, uma época. Ele demorou para se acostumar, mas depois que eles se acostumaram, eu deixava no clubinho, deixa 1 horinha no clubinho. Você vai fazer alguma coisa mais tranquila, depois volta e pega. Tenta ver essas possibilidades. A gente fica muito preso, às vezes, achando, mas eu moro longe, mas eu não consigo. E a vida vai passando, gente. E a vida não volta. Como é que a gente vai curtir uma praia com a criança se a gente está exausta? Vamos buscar essas possibilidades que elas vão começar a aparecer. Eu falo por mim. Eu tinha esse discurso. E caramba, quando eu fui me abrindo e aceitando ajuda, quanta ajuda que eu não fui conseguindo e como minha vida foi facilitando. Quantas vezes eu precisava chegar na escola do Gabriel, ligava para os meus... Avisa a professora, já estou chegando aí. É muito mais tranquilo. Você se cobra menos. Se cobra menos. Lembra, a sua felicidade só depende de você. Você precisa estar feliz para o seu filho estar feliz. Você só vai conseguir fazer 20 minutos alguma coisa para você, principalmente atividade física para liberar os hormônios certos, se você conseguir deixar o seu filho num lugar seguro. Se você não tem parente perto, busca uma aula de música, busca algum lugar que ele fique ali um tempo para você fazer alguma coisa. Busque pessoas que têm interesses em comum com você, grupos de amamentação, grupos de gestante, fechado? O segundo, você vai deixar de ser supermulher, você vai admitir que você não é supermulher e tá tudo bem pedir ajuda, tá? Até para você fazer esses 20 minutos só para você, principalmente uma atividade física. O terceiro, você vai cuidar do ambiente. Como é que está esse ambiente? As pessoas da sua casa estão transmitindo estresse? Será que alguma coisa ali pode ser ajustada além de você? O quarto, você vai normalizar o erro. Então, o erro agora é amigo de vocês. Aconteceu alguma coisa, todos vão resolver juntos. Por quê? Quando você aponta um erro na educação tradicional, a criança ela fica com medo de errar. Uma pessoa com medo de errar não corre risco, não aprende. É aquela pessoa que aparece um cargo na empresa e aí o chefe fala assim, mas para isso você vai ter que aprender inglês. Ela vai ficar em pânico, ela não vai se sentir capaz. Olha a diferença de você chegar para o seu filho e falar assim, a mamãe errou, desculpa. O que você acha de você começar a catar seus brinquedos? Porque sem catar os seus brinquedos, eu consigo dar mais atenção para a comida e a comida não queimar. Você não está botando pressão nele, você só mostrou que ele é uma pessoa útil ali dentro da sua casa e ele pode te ajudar. E o seu marido também. E isso faz muita diferença. Vocês às vezes estão querendo diquinha de técnica, do cantinho do aconchego, do livre escolha, da consequência lógica. Esse é o primordial, de verdade. De tudo que eu já estudei, de todos os atendimentos que eu já fiz, isso é o primordial. Você cuidar do jardim para que as flores floresçam. Você é como se fosse a terra daquele jardim. Se a terra não está bem, a flor não vai nascer. O seu filho é a florzinha que precisa da sua terra por enquanto. Cuida dessa terra, se ama. Deus te ama. Seus filhos te amam. E eles vão conseguir demonstrar o amor deles se eles se sentirem seguros. Eles vão se sentir seguros se eles souberem que você é um ser humano, que erra e acerta. Combinado? Até a próxima!